Olá, sou Hélio Marques de Lima, do Polo de Paranacite, aluno de História. Hoje eu quero falar um pouco da aula, da nossa atividade, do plano de aula, que eu escolhi dos 3 planos de aula, aquele que fala sobre a escravidão. A escravidão é o tema e os objetivos gerais é levar os alunos a conhecer um pouco dessa história, desses acontecimentos que se deu em nosso país e no mundo também. A escravidão ela é muito antiga, ela vem de muitas épocas, né? E então a gente, para falar um pouquinho dessa escravidão, mas especificamente a escravidão aqui no nosso país, no Brasil, como ela se deu, como que avançou, por quanto tempo durou e tudo isso. Então, um pouco disso, essa história. Eu acho que em 2 aulas, acredito que em 2 aulas a gente consegue discorrer sobre isso. Os objetivos gerais, os objetivos específicos, é levar o aluno a compreender essa época, compreender como vivia o negro lá na senzala, como era o transporte, como era a vinda dos negros, como eles eram tirados da sua família lá na África, como eles chegavam aqui, como eles eram vendidos, como eles eram separados, qual as dificuldades, né, que era enfrentado, como os senhores de engenho os tratava, né, qual as condições de vida, de moradia, de alimentação, de trabalho viviam esses negros e qual a recompensa que não tinha, se tinha recompensa, como era o trabalho, como era a vida de fato do escravo e qual a relação do escravo com a comunidade, com os senhores de engenho, com as famílias, com os brancos como um todo, né? O conteúdo é isso, é um pouco pegar a época, pegar os acontecimentos da época, da história, ver tudo o que aconteceu, os alimentos que era dado aos negros, as suas culturas, as suas músicas, as suas religiões, a sua religiosidade, o que de fato aquilo era levado ao escravo, que era podado, que era deixado, e como eles se viviam, como eles conduziam a vida e como eles não deixavam de fazer ali os seus rituais, as suas festas, as suas danças, o que eles traziam, o que eles trouxeram lá da África para o Brasil, para a agricultura, qual a contribuição para o país, para a nossa agricultura como um todo. Então, o conteúdo é um pouco isso, né? O desenvolvimento do tema é falar um pouco disso, da vivência, da vida do nosso negro, do negro, né? Que eu sou de origem negra, sou de origem negra, não, eu sou negro de origem africana, né? De matriz africana. E como isso se deu nessa caminhada, né, no Brasil, essa luta até chegar ali à abolição dos escravos como um todo. E qual as dificuldades, a pobreza, a miséria, o que foi dado ao negro após a sua abolição, o que ele recebeu em troca, como ficou a vida, como ele pôde tocar a sua vida, qual as consequências de tudo isso, né? O que de consequência houve para a vida do negro como um todo. Qual foram os segmentos que acolheram, como eles ficaram abandonados, e aí alguns negros que se rebelaram na construção de alguns quilombos que existem até hoje, a luta de muitos negros teve ajuda também de muitos intelectuais que lutaram muito. A escravidão ela não acabou por acaso, não foi por bondade, mas por pressão interna e pressão externa de países como a Inglaterra, e a questão não mais o tráfico de escravo. Então é uma história muito rica, uma história muito para ser estudada e para ser lembrada e nunca ser esquecida, porque a escravidão é uma página muito triste da nossa história. Então é importante que a gente tenha isso em mente, que a gente tenha isso em memória, né? Eu fiz ali, o meu trabalho será distribuído, os trabalhos didáticos, né?
será livros históricos, fotos, filmes, todas essas questões que envolvem aí a escravidão, né? Os recursos são giz, né? Material didático, livro didático, né? Livro de histórias, também as questões que tem nos meios de comunicação também vão ser usados. A avaliação será em grupo, vamos discutir sobre isso e dependendo da participação de cada um será então a nota e a avaliação de cada um. Isso aí é um pouco do meu trabalho e espero que tenha sucesso. Um grande abraço e que Deus nos abençoe.